Dia, bom dia, bom dia. Na paz do Senhor Jesus Cristo, bom início de semana. Louvado seja Deus, Shavuot, boa semana. Louvado seja Deus, segunda-feira. Louvado seja Deus, aleluia, de vitória. De vitória, palavra hoje é gratidão, aleluia, louvado seja Deus, gratidão, a vida é feita de escolha e a melhor escolha é ser grato todos os dias, louvado seja enaltecido no Senhor, seja grato, louvado seja Deus, a Deus pelo sol, pela lua, pelo universo, louvado seja Deus, pela vida, pela semente, louvado seja enaltecido no Senhor, semente plantada, seja grato, louvado seja Deus. Quando somos gratos, mostramos para a vida que entendemos o melhor das suas fases, aleluia. E reconhecemos que isso pode ser bom para a gente. Assim, para exercitar mais esse sentimento que é tão importante, louvado seja enaltecido no Senhor. Precisamos verbalizar a gratidão. Ser grato a Deus é preciso. Bom dia, Adriana Lúcia Guimarães. Louvado seja Deus, como você está. Aleluia, Shalom Adonai. Aleluia, Avori. Louvado seja Deus. Shalom Adonai, Elohim. Louvado seja enaltecido no Senhor. Que o Senhor da paz te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Te viajando. Foi uma experiência muito boa, choveu muito, mas a experiência foi maior, né? Quarto de guerra, e pedimos a Deus para parar a chuva, para que houvesse, passeata, e o Senhor parou e mandou o sol. Quer dizer, a oração tem poder até para parar a chuva. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Coloquei no grupo algumas coisas, não deu assim para fazer passeio turístico, conhecer nada, porque, louvado seja Deus, é muito trabalho, muito trabalho. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia, Daiane! Aleluia! Voltei! Bom dia, Rosana Maria Mendes! Louvado seja Deus! Voltei da guerra, a verdadeira guerra, só Jesus na causa, mas Jesus nos deu vitória. Louvado seja Deus! As almas aceitaram Jesus, aleluia! Tive experiência ali tremenda,
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Um adolescente para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Manu. E também louvado seja Deus. Ai, a moça. Louvado seja Deus. Edneia. Aleluia. Ao qual Deus fez uma grande obra na vida daquela moça. Meu Deus. Eu não sei como ela não tinha aceitado Jesus antes. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Um testemunho, a Dilene, a mulher levou 2 tiros, né? Anda com algodão no ouvido, 2 tiros, grávida de 4 meses. Dilene ficou 30 dias, mais de 30 dias, ela falou, em coma profundo. E o bebê não morreu. Louvado seja Deus, nasceu perfeito. E ela, louvado seja Deus, não ia falar. E está lá, louvado seja Deus, enxergando. Só tem problema numa vista. Louvado seja Deus. E o Senhor deu uma grande vitória para aquela moça. Mas mesmo assim, ela não aceitou Jesus. Aí ontem, louvado seja Deus, Deus nos deu a graça, né, de nos colocar no caminho dela. Bom dia, pastor João. Cheguei de viagem, estava viajando, cheguei nessa noite, louvado seja Deus, ainda estou até assim, meia tonta, muitas horas de viagem, aleluia, e ali, pela misericórdia de Deus, ela aceitou Jesus. Falei, moça, você é um milagre, você é um grande gadol, um nesgadol, um grande milagre. Como que você não aceitou esse Deus que te tirou da morte e fez com que a sua bebê, né, uma menina, nascesse perfeita, com 2 tiros que ela levou, um na cabeça, né, louvado seja Deus, e o outro, 2 na cabeça e um era para ser na barriga, mas como ela fez assim com a mão, bateu aqui, ó, bateu no relógio, alguma coisa, a bala recursitou, parece que fala. E ali foi o livramento de Deus, aquela criança dentro da barriga. Nossa, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E ali, nessa comunidade que nós fomos, né, nesse condomínio lá, nesse prédio inacabado, é uma invasão. Foi invadido porque, segundo ele estava num acampamento aí, queimaram o acampamento deles, eles invadiram esses prédios aqui para morar. Aí é um lugar que nunca foram entrar lá para fazer evangelismo, né? Louvado seja Deus. Então é assim que Deus faz. Deus, ele nos dá, né? Aleluia, a vitória. Bom dia, pastora Roseli. Estou contando aqui os testemunhos. Louvado seja Deus, de vitória. Louvado seja Deus. A senhora vê nessa semana aí o dia que a senhora pode, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Se dá para a senhora na sexta, né? Porque, aleluia, amanhã é aniversário da minha filha, aleluia, e a gente deve sair para comemorar, celebrar, né? E aniversário da Tainá. Aí eu creio que nessa sexta não tem retiro,
Aí a senhora fala comigo. Aí eu reservo a sexta-feira, a gente faz 2 aulas. Não, ainda vou pôr mais lá. Aí eu tô contando, a Dilene, o nome dela. Aí eu fui, Deus colocou ela, eu na frente dela, assim, me chamaram. Aí eu comecei a conversar com ela, e orando, louvado seja Deus. E aí ela aceitou Jesus, aí tem uma missionária lá, louvado seja Deus, o nome dela é Márcia. Aí ela pegou e se aproximou, a gente orando, e aí ela falou que, louvado seja Deus, que ela estava indo, mas não tinha aceitado Jesus. Louvado seja Deus. E aí a gente se alegrou muito. Aí eu orando, né? Aí que eu oro no meio da rua, oro alto, oro mistério. Aí uma adolescente chamada Manu, aí ela veio, louvado seja Deus, pediu para me orar por ela, falou assim, eu quero aceitar Jesus. Aí aceitou, louvado, foi muito bonito assim, sabe? Foi uma viagem muito bonita, fiz amizade lá com os indígenas, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aí a indígena ficou maravilhada assim, né? Com a palavra, né? Eu estava ensinando os nomes de Deus em hebraico para ela. Louvado seja Deus, eles são da Bahia, de Porto Seguro da Bahia. Uma aldeia de Pataxós. E aí ela até me convidou, falou assim, quando você for na Bahia, aí você vai ficar na minha casa. Aí trocamos o telefone e Deus assim, nossa, bradou com muita força, sabe? Louvado seja Deus. Ô pastor João Batista, lá no acampamento onde eu estava, no acampamento não, lá no alojamento, né? Louvado seja Deus que chegaram a alugar uma pousada lá para nós. Aí o Marcinho ligou, Marcinho, aí pediu para mim orar para uma senhora e marcou o horário, aí ligou, a gente oramos, e ele está esperando o senhor lá em Portugal, entendeu? Tá orando, tá comprando uma casa lá, para abrir, o trabalho já foi aberto, ele está fazendo um trabalho nos lares, né? E está esperando nós lá. O sonho dele é nós ir para lá, em Portugal, ficar uns dias, ajudar ele, socorrer ele. Louvado seja Deus. E as irmãs lá também que aceitaram Jesus lá em Portugal, né? Aleluia. São uma benção. Eu consegui fazer chamada de vídeo, né? E a gente ficou orando, dizemos, louvado seja Deus, um culto, ele vai, louvado seja Deus, fazer outra chamada de vídeo, para a gente estar nessa conexão. Ele falou assim, eu falei com o João, louvado seja Deus, e o meu sonho é vocês estão aqui, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, o Senhor ele tem feito coisas grandes na minha vida, entendeu? Louvado seja Deus. Ainda, né, que nós sabemos que tudo é com luta, né, irmão? Sabe que o adversário, ele não fica satisfeito, né? Ele não fica. Aí ele levanta. Sempre tem um que se levanta, até no meio da comitiva, né? Levanta para... Mas eu sou assim, eu não dou confiança, entendeu?
Meu negócio é Jesus, eu busco é Deus, meu negócio é Deus. Então, pode falar o que quiser que eu não dou confiança, entendeu? Eu só trabalho para o reino. O negócio é trabalhar para o reino e buscar alma para o reino. Seja indígena, seja alma, louvado seja Deus, pobre, rico, branco, magro. Eu quero povoar o céu. E aí Deus tem me dado essa graça, né? De encontrar graça assim, louvado seja Deus, nas pessoas. Deus tem me dado essa graça de orar. É onde eu chego assim, Deus tem me dado a graça de estar orando, de estar... Às vezes eu estou no culto assim, louvado seja Deus, de repente Deus me toma e aí, louvado seja Deus, manda eu levantar e orar por uma pessoa, sabe? Estava lá no culto, louvado seja Deus, e aí Deus me tomou, me levou lá no final da igreja, louvado seja Deus, e mandou entrar assim. Aí fui lá, aí Deus me mostrou uma mulher, e Deus mandou interceder por ela, orar por ela, e aí Deus entregou, o marido dela estava do lado, me entregou uma palavra para aquela mulher assim, sabe, de encorajamento, de força, entendeu? E a mulher chorava que nem um bebê, assim, louvado seja Deus. E depois, aí Deus foi falando, assim, que Ele já havia feito na vida dela. Aleluia! Louvado seja Deus. E o marido do lado. Aí daqui a pouco, na hora da pregação, aí um pastor lá, louvado seja Deus, pediu para o marido dela ficar em pé. O marido dela era um dos maiores bruxos lá da Bahia, entendeu? Lutava para matar o pastor. Ele viajou da Bahia lá, que ele estava na comitiva lá da Bahia, entendeu? E realmente, no final, ele falou assim, realmente, Deus é com a senhora, entendeu? Porque eu sei, ele falou, eu sei quando é Deus que está falando. Então, isso é muito gratificante, nós saber que nós servimos um Deus, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Ele não nos abandona, que Ele está conosco 24 horas, louvado seja Deus em todos os momentos, que Ele manda você ir na batalha, mas Ele te garante, Ele vai na sua frente, Ele te dá vitória, você tem bom êxito, tá? Porque eu, quando saio da minha casa para viajar, eu não vou fazer turismo, eu vou ganhar alma. E eu falo para Deus, Deus, louvado seja Deus, aleluia, em nome de Jesus, eu quero alma para o teu reino, eu quero ganhar almas para ti. Essa é minha oração. Senhor, eu oro como orou, louvado seja Deus, o Damasceno Eliezer, quando foi fazer uma missão para Abraão. Me dê bom êxito. Essa é a minha oração. Senhor, me dê bom êxito na minha oração, que eu possa ter êxito, sucesso. Louvado seja Deus na minha jornada. E tudo que eu coloco assim, que Deus me dá,
sabe? Não sou acostumada a viajar em grupo, sabe? Em caravana, sabe? Mas quando Deus fala, vai que eu garanto, pode levantar o inferno, entendeu? Que Ele garante, sabe? E eu também sou um tipo da pessoa, assim, que, sabe? Eu sou bem da paz. Se falar comigo, eu falo. Se não quer falar, eu não falo, entendeu? Fico no meu canto, sabe? Por isso que é bom a pessoa ter uma vida de oração. Louvado seja Deus. Aonde você entrar, você deve orar. Eu pus lá no grupo a foto da Edilene, louvado seja Deus, aleluia. Olhando assim a foto dela, louvado seja Deus, como na Bresse, dá impressão, o olho dela assim, né? Claro, tem consequência, sequela. Porque quem levou 2 tiros na cabeça, grávida de 4 meses, ficou 30 dias em coma, mas o bebê não morreu. Porque quando o homem foi atirar na barriga, ele chegou a atirar, mas pôs aqui o braço na frente e a bala bateu aqui, ó, na pulseira, no negócio que ele estava na mão, aqui, no braço, e recuteou. Então não matou o bebê. Louvado seja Deus. Mas 2 tiros na cabeça. E ficar 30 dias como com um bebê de 4 meses na barriga. Louvado seja Deus. E aí depois de 30 dias de coma profundo, acordar. Louvado seja enaltecido no Senhor. É claro que ela tem que fazer uma fonoaudióloga, né? Que a gente vê, conversando com ela, que ela ainda tem dificuldade na fala, né? Louvado seja Deus. Mas agora, com Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que eu falo, meus irmãos, ela passou tudo isso e não tinha aceitado Jesus. Louvado seja Deus. Porque aceitar Jesus não é sentimento, é decisão, sabe? Louvado seja Deus. Ela falou assim, nós evangelizando, né? Aí ela falou, tem aqui a missionária Márcia, e até vou com ela, mas eu nunca tinha sentido. Eu falei assim, mas aceitar Jesus não é sentimento. Aceitar Jesus, Edilene, é decisão. Louvado seja Deus. É decisão, não é sentimento. Tá? Você decide como que você quer viver a sua vida, como você quer criar esse milagre que você gerou, né? Louvado seja Deus. Ou você quer continuar nesta vida dessa maneira? E aí ela decidiu, entendeu? Louvado seja Deus. Então, eu sempre falo, sabe? As pessoas falam assim, eu não aceitei Jesus porque eu não senti. Não é por pele, não é por sentimento, não é uma coisa assim, uma atração, entendeu? Louvado seja Deus, não é uma paixão que deixa a pessoa assim, embriagada. Aceitar Jesus é uma decisão lúcida, é uma decisão inteligente, entendeu? Louvado seja Deus. É a coisa mais inteligente que alguém pode fazer, aleluia, é aceitar Jesus. Então, quando nós vamos fazer evangelismo em massa, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, calabandura e a nós temos que, aleluia,
ter essa convicção. Nós temos que, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, ter convicção. Aleluia. Teve, assim, a chuva parou, né? E o pessoal, assim, foram, não estava sol, mas foram lá nos pontos turísticos. Louvado seja Deus. Eu não fui porque eu tinha marcado com o Márcio, né? Um amigo meu lá de Portugal, um pastor, para estar orando. Louvado seja Deus. Então eu fui o quarto de guerra orar, né? Louvado seja Deus, que quando eu estou nessa uma missão dessa, eu sei que vai ter batalha, porque é uma batalha, os demônios, eles lutam, os demônios, eles incitam as pessoas contra você, até o seu jeito até assim, o seu sorriso, até, louvado seja Deus, o teu jeito de falar, aleluia, incomoda. O inimigo, ele fica incomodado. O inimigo, ele fica, tá? E ele incita a pessoa. E ele vai usar quem está perto, ele não vai usar quem está longe. Ele vai usar a pessoa que está ali do teu lado para, né? Aquele que está ali desligado, dando brecha, aí ele vai usar para tirar você da graça, para tirar você da missão. Mas louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que o nosso Deus é Deus de vitória. Aquele que confia nele não fica envergonhado. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como na Brécia, na Vachúria. Aleluia. Se nós viemos fazer missão, nós viemos para entrar nos lares, orar, louvado seja Deus, declarar a bênção de Deus, aleluia, quebrar, para o Senhor, né, quebrar as correntes satânicas, né, que aprisiona as mentes, lugar assim, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja, porque eu sei de ficar desde o luxo à pobreza e luxo, louvado, em lugares assim, louvado de grande necessidade, eu também sei entrar e sei sair, louvado seja Deus. Eu vou ganhando as almas para Jesus, que é o mais importante. Bom dia, Maria Rodrigues, 626, a melhor Masterchef do Brasil. Zil, bom dia, linda segunda-feira de paz, de vitória, louvado seja Deus, ainda cansada assim da viagem, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que você faz um cálculo de chegar, né? Mas aí, sabe, depende, né, muito do trânsito, depende de engarrafamento, né? Se o trânsito está livre, é tantas horas. Mas quando, por exemplo, louvado seja Deus, o trânsito não está livre, aleluia, aí é outro tanto que fica no caminho. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu vitória. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Só no evangelismo foi 6 almas que aceitaram Jesus. Aleluia. Como a na Brécia, que foram arrancadas. Louvado seja Deus, da garra do adversário. Louvado seja Deus. E aí e a Dilene, louvado seja Deus, que aceitou Jesus, que teve essa
essa decisão inteligente. Já trocamos telefone, ela já mandou um zap para mim. Louvado seja Deus. E agora, né, eu tenho mais uma missão, né, de orar pela Dilene, para ela permanecer firme nas promessas de Jesus, firme na presença do Senhor, porque somente na presença do Senhor é que nós temos, louvado seja Deus, aleluia, vitória. A vitória, louvado seja Deus, como a Anabrécia, é nossa pelo sangue do Cordeiro. Temos que estar, louvado seja Deus, ali na presença, orando em todo o tempo. Não podemos recuar. A oração do justo pode muito seus efeitos. E nós temos que estar orando em todo o tempo. Não podemos recuar de maneira nenhuma. Louvado seja enaltecido no Senhor. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, aleluia, como a Anabrécia, voltarão, né? Aleluia, com júbilo, com bolhos de alegria. Louvado seja Deus. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Louvado seja Deus. Você tem oposição de todas as maneiras, de tudo que você pensar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrécia. Aleluia. Alguém se opõe ao seu jeito, alguém se opõe à sua maneira de orar, alguém se opõe à sua maneira de adorar. Louvado seja Deus. E você tem que estar ligado. E você tem que estar ligada. Aleluia. Quando vem a oposição, Deus fala com você. Você não pode parar. Alabacanto revácia. Rebandubriácia. Você não pode parar. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É guerra. É guerra. Aí você não pode parar na guerra. Você tem que estar, louvado seja Deus, conectado com o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. A oposição vem. Porque o inferno não é, pastor João Batista. O inferno, ele se levanta. Você acha que o inimigo, ele quer entregar, louvado seja Deus, a alma que está na mão dele, ali, presa na mão dele, como a Anabrécia, rebandúria sobria, orando, assim, a alma está ali presa na mão dele. Aí você entra, você acha que ele fica contente, ele vai abrir mão? Não. Não, ele vai lutar. Bom dia, Vanessa. @doçura da Duda. A melhor. Estou em viagem. Está voltando para casa ou está viajando, indo? Louvado seja Deus. Como a Anabrécia. Eu cheguei nessa noite, louvado seja Deus, como a Anabrécia. Eu estou sempre noitada, né? Madrugada, muito cansada. Louvado seja Deus, porque o corpo sente, né? Vou ficar 8 horas dentro de um ônibus. Aleluia, 8, 9, 10 horas. É muita coisa, mas Deus nos dá vitória. Alabandor revácia. Essa é a sua internet. Louvado seja Deus.
que ele mandou revóbria. Francisca disse para mim, está travado. Louvado seja Deus, Vanessa. Alguém aí, que a Débora disse que o dela está travado. E Deus nos deu vitória. Eu estou dizendo assim, que o inimigo voltou. Ah, tá. O inimigo, ele luta, entendeu? Ele luta 24 horas. Ele usa quem está perto. Ele usa quem está do teu lado. As pessoas incomoda o jeito que você fala, incomoda o jeito que você ora, incomoda a tua voz, incomoda a tua adoração, tudo incomoda, tá? As pessoas ficam incomodadas. Louvado seja Deus. E o inimigo faz isso, louvado seja Deus, para te parar. Mas Deus fala, você não pode parar. Como a Anabrece, a Navachúria. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que saem numa caravana, louvado seja Deus. Veja, Jesus tinha uma comitiva de 12, né? Um era o traidor, o Judas, entendeu? Como a Anabrece. E conosco não é diferente. Sempre vai levantar alguém para tentar te entristecer, entendeu? Para tentar se levantar contra ti. Mas Deus é o Deus que nos dá vitória. Ele nos sustenta na oração, entendeu? Porque tem pessoa que mas vai com a mente no passeio, vai fazer turismo. Eu não. Eu só tenho um objetivo na minha vida, entendeu? E eu vivo por ele eu vivo, por ele eu morro, né? Se eu morrer, estou no lucro. Louvado seja Deus, que é ganhar alma. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrece. E aí, quando você é focado numa coisa, aí você recebe muita crítica. As pessoas falam assim, fulano não se encaixa, entendeu? Não se, aleluia, não coadula, louvado seja Deus, como a Anabrece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido no Senhor. Já estamos avançando nas respostas, né? Aleluia. E aí as pessoas falam assim, fulano não é social, sabe? Não é sociável. A pessoa tem que ser sociável. Louvado seja enaltecido no Senhor, né? E as pessoas começam a te dar diagnóstico, né? É interessante. Você tá ali no seu canto, orando, as pessoas começam a te dar diagnóstico. Um fala que você tem isso, outro fala que você tem aquilo. Mas não. Bom dia, Lídia. Rapaz, cheguei de viagem. Tá viajando. Louvado seja Deus. É por isso que eu ainda não respondi o seu sonho. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas eu estava orando a Deus, estava lá em Venda Velha, Espírito Santo. Louvado seja Deus, Ponta da Fruta. E as ruas lá são todas nomes de fruta. A Rua Laranja, Rua Banana, Rua Uva, Rua Goiaba. Os nomes lá é tudo da rua. Rua Jabuticaba, Rua Maracujá. O nome, por isso que chama Ponta da Fruta. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E
Louvado dos bairros, lá tem um bairro nobre, tem uns bairros, né, que é mais necessitado. Eu achei uma rua lá, chama rua, nem sabia que tinha essa fruta, nicha. Eu falei, o que é isso? É uma fruta, né? E ali tudo é rua. Louvado seja Deus, cada rua tem o nome de uma fruta, chama Ponta da Fruta, o lugar, Venda Velha. E ali nós tivemos também com os indígenas, né? Lá de Porto Seguro, da Bahia, da aldeia Panaxá. Aí, louvado seja Deus. E a única que se deu muito bem comigo foi a indígena lá, que nós começamos a conversar, ela me ensinando o idioma dela, louvado seja Deus, e ali eu conversando com ela, falando, né, as coisas, e Deus começou a me dar, louvado seja Deus, e aí, nossa, ela chegou a me convidar, assim, quer que eu vou lá na aldeia dela, lá em Porto Seguro. Falei, nas férias pode ser que eu vá. Louvado seja enaltecido não Senhor. Ela ficou maravilhada, assim, eu contando para ela, e ela também me contando as coisas da aldeia dela, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E aí nós estávamos, depois o pessoal foi fazer passeio, né? Parou de chover. Mas aí eu não fui lá na praia, assim, porque nicha. Aí, porque Deus falou, vai orar, o quarto de guerra, porque é uma batalha. Aí eu fui orar. E ali eu vi a batalha como é no mundo espiritual. Para arrancar uma alma, né, da garra do inferno, meus irmãos. É uma batalha. Os demônios, eles ficam que nem uns lobos devoradores, né? Os lobos, sabe? O inimigo, ele fica furioso. E aí ele levanta as pessoas contra você, né? Porque aí fala que você não é social, né? Louvado seja Deus. Acho que você não se turma. Outros começam até a dar diagnóstico a você. É que ela tem problema. Até, a pessoa não é normal, ela não é normal. Eu não me ofendo. Fulano, aí vem os mensageiros, né? Aí fulano falou que você não é isso, que você é assim, que você é assado. Eu falo assim, tá falando? Deixa eu falar, entendeu? Eu não fui no passeio porque eu fui orar, né? Eu tinha um compromisso de oração, né? Então tinha um pessoal lá de Portugal, com o meu amigo pastor Marco, ele agendou comigo para nós estarmos orando, né? Então eu fui para o quarto, né? E nós fizemos chamar de vídeo e todo mundo foi para o passeio, eu fiquei, entendeu? Orando, louvado seja Deus. Aí, sabe, né? Aí o inimigo, ele, sabe, levanta as pessoas, que você é isso, que você, né? Deixa. Eu já recebi tanto diagnóstico na minha vida, até. Aí você, será que você não tem autismo, não? Que você gosta de ficar isolada? Aí eu falo, Jesus, eu estou numa grande obra, Jesus. Aí Jesus fala, cala a boca, não responde. Aí eu não respondo, eu fico, sabe?
até que eu vou infartar, mas eu não falo nada, eu só oro, tá? E aí Deus, louvado seja, chovendo, e caiu muita chuva, e eu orando e falei para Deus, Senhor, amanhã vai fazer, eu quero que não responde. Amanhã tem que dar sol, que tem que... Mas foi muita chuva, de sexta para domingo. Mas olha, pensa numa chuva, entendeu? Louvado seja Deus. Aí, chegamos no quarto, aí as camas eu dei para as senhoras que não estavam comigo, que são de idade. E eu sou missionário, eu durmo em qualquer lugar, eu durmo no colchonete, durmo no chão, não tô nem aí. Louvado seja Deus. E ali, no outro dia, já chovendo, começamos a orar. Eu orando, falei, Jesus, tem que ter sol, porque nós temos que fazer a obra, né? Fazer a obra, fazer a passeata, né? E o pessoal querendo ser ponto turístico. Eu não... Por isso que muito tem foto, eu não tenho, porque eu não fui, eu fiquei orando. Eu marquei com o pastor Marco, louvado seja Deus, Marcinho lá de Portugal, né? E com uma profetisa, uma Nabiá. E aí nós fizemos chamada de vídeo, eu falei, vamos orar, que tu precisa... E aí Deus foi me usando para essa mulher, e ficamos mais de 1 hora orando, Deus me tomou uma palavra profética para a mulher, que demorou uns 40 minutos ou mais, só ali, quase pegou fogo. E louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aí eu tenho que orar na hora que o pessoal vai, né? Os pontos turísticos, porque, né? Porque tudo incomoda. A sua oração incomoda, né? O jeito de você falar incomoda, a tua adoração incomoda, se você vai cantar incomoda, né? Porque numa comitiva de Jesus também tinha o Judas, né? Que ficou incomodado lá com a oferta da mulher, né? Para que derramar esse azeite todo, né? Então, aí louvado seja Deus, saímos para o evangelismo, né? Fazer a passeata, aí chegamos até nessa comunidade que, segundo os líderes lá, eles moravam num acampamento, né? E incendiaram o acampamento deles. E aí tinha aqueles prédios lá em construção, eles invadiram, moram lá, esperando assim ser legalizado, porque eles moravam num acampamento e foram e incendiaram o acampamento deles para eles saírem dali, né? Eles lutando contra, né, assim, coisas grandes, né? Monopólio, e a gente orando. Aí Deus colocou diante de mim a Edilene. Louvado seja Deus. Uma mulher que levou 2 tiros na cabeça. E o terceiro na barriga, mas como ela pôs a mão, bateu aqui, ó, na pulseira, no bracelete que ela estava usando. E a bala reconstituiu e não matou a criança. E ela ficou mais de 30 dias em coma profundo. Tá? Eles não desligaram o aparelho porque ela estava com uma criança no ventre. Então, para dizer a verdade, quem assim salvou ela foi a criança que ela estava desenvolvendo. Mesmo em coma, a criança foi desenvolvendo. É uma menina, chama Elisa, a filha dela. E ali, depois de mais de 30 dias em coma profundo, tá? E o bebê desenvolvendo, ela despertou. Todo mundo esperava
já fazer, né, o sepultamento dela e da menina. Mas mesmo assim, ela se despertou, louvado seja Deus, abriu os olhos, um olho, o outro ela tem sequela, né, que a bala ela mostrou, veio aqui na nuca, para cá, louvado seja Deus. E passou mais uns meses lá, até cada criança, né, que ela estava carregando, ela ficou, não teve alta, teve que ficar internada lá, até a criança nascer. Então ela ficou, até a criança nascer, ela estava com 4 meses, ela ficou mais 6 meses no hospital. E aí a criança nasceu perfeita, sem nenhuma sequela. Mas mesmo assim, ela não aceitou Jesus. Morando do lado da missionária, morava no acampamento, né? Aconteceu esse negócio que incendiaram, ela levou esse tiro, né? Mesmo assim, mesmo tendo cristão lá, ela não aceitou Jesus. Louvado seja Deus. E aí eu conversando com ela, falei, você é um Nesgadol, você é um grande milagre. E por que você não aceitou Jesus? Aí ela falou assim, é porque eu não senti. Aí eu falei para ela, olha, Adilene, aceitar Jesus não é sentimento. Porque o inimigo, ele quer te prender nas emoções. Aceitar Jesus é uma decisão inteligente. É a decisão mais inteligente que alguém pode tomar nessa vida. Que ela é bien de canto revas, rebandúria astéria. Aí vem a menininha dela, né? Louvado seja Deus. E ali eu conversando com ela e orando, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ela começou a chorar. E aí ela tomou a decisão, falou, eu quero decidir. Entendeu? E ali, louvado seja Deus, ela pegou meu telefone, ela falou, mandar um zap aqui para a senhora. Aí começou. Louvado seja Deus, e agora eu tenho mais uma responsabilidade, né? Louvado seja Deus de cuidar da Edilene. Eu pus a foto dela lá no grupo. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ela tem um problema assim na fala, né? Aleluia. Mas, e um olho assim, ele fica meio fechado assim. Por causa aí da impressão assim que, mas Deus fez. Aí fomos falar lá com os líderes daquele lugar, né, que moram ali naquele prédio inacabado, que não tem janela, não tem porta. Aí explicaram que eles moravam em acampamento, mas incendiaram o acampamento deles. Deixaram eles sem nada. Tem gente ali que só ficou com a roupa do corpo, sem nada, sabe? Incendiaram tudo. E aí eles fugiram e foram naqueles prédios assim que estava construindo, né? Tem um condomínio do lado de casas, e aí estão construindo ali. Então não esperaram terminar para fazer Minha Casa Minha Vida, nada. Eles entraram assim mesmo, né? Homens, mulheres, crianças. E a gente fomos. E aí eles falaram assim, ninguém nunca veio aqui. Aqui nunca teve isso. De chegar assim, de alguém vindo, trazer violão, carro de som, e entrar aqui, pôr o pé na lama, porque, né, tinha chovido, muita lama. Ninguém nunca tinha feito isso.
você vê. Quando Deus falou comigo, André, a África que você vai é aqui. No Brasil mesmo. Nossos irmãos, pessoas que, sabe, estão assim na invisibilidade. E aquilo ali me doeu, assim, sabe? E eu lembrei do tempo também que eu era invisível também. Por algum tempo, também fui invisível. Sabe, que ninguém vê, mas não enxerga. É isso, eu entendi quando ela falou. Eu falei, eu te entendo. Tá? Porque é assim, muitas vezes a pessoa sente invisível. E quando chega alguém com a palavra de Deus, quando chega a igreja com a palavra, sabe? E louvado seja Deus. É por isso que quando vamos fazer missão, não podemos ir de mão vazia. Louvado seja Deus. Agora nós estamos programando outra viagem que vai ser para o Vale de Jequitinhonha. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E é um lugar muito de extrema, não é muito não, é extrema pobreza. Então, nós vamos levar, né, crendo em Deus, se Deus, né, permitir, levar assim, acho que ali, se levar 1 tonelada é pouco, de cesta básica daquele povo. Nós temos que se unir para ganhar uma. A igreja tem que se unir. Louvado seja Deus. E parar de incomodar com o outro. Se o outro ora alto, se o outro ora baixo, se o outro chora, se o outro não ora, se o outro canta, se o outro roda. Entendeu? Ah, vai no culto, dá lugar. Eu falo alto. Eu dou lugar mesmo, falo em mistério mesmo, no meio da rua. Levantei a bandeira, carreguei a bandeira de Israel. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Aleluia. Louvado é que não dá para pôr aqui, mas eu fui lá no status, no story. Eu, na passeata, eu levando a bandeira de Israel. Ai, menino, foi um sonho. É algo assim tão profundo, sabe? Que não dá para explicar. É algo assim tão extraordinário, sabe? E ali, louvado seja Deus, na hora das bandeiras, aí, louvado seja Deus, eu tava assim, né? Porque vai revezando, né? Aí, era um irmão bem alto, tava segurando a bandeira. Aí, atrás da pessoa vai ficando as pessoas, né? Aí ele passou a bandeira para mim. Louvado seja Deus. Como anabrece. E isso, louvado seja Deus, não é para mostrar para o homem. É para mostrar para Deus. É Deus também falando, olha, eu me importo com você. Assim como Deus se importou com a Edilene. Sabe? Me tocou muito o testemunho dela. Mas me tocou mais ainda o fato dela ter passado tudo aquilo e não ter, né, até aquele momento aceitado Jesus. E assim, louvado seja Deus. E aí, quando ela fez a confissão, aí eu entendi. Porque teve hora lá na viagem que eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Eu falo com Deus. Será que era eu ter vindo, né?
Porque a gente faz um investimento alto, aí você pergunta. E aí Deus me respondeu com almas. Entendeu? Eu estava orando, com a mão estendida, veio uma menina assim, me abraçou assim, se pegou em mim, ficou agarrada em mim, a menina, adolescente. E aí ela falou, olhou para mim assim e falou, eu quero aceitar Jesus. Aí eu falei, você quer aceitar Jesus? Aí eu disse, eu quero. Ora por mim. Aí eu orei por ela. E aí ela me deu o nome dela. Falou, meu nome é Malu. Essas coisas assim que a gente fica grata a Deus, né? A gratidão, assim, é enorme. E tudo isso, assim, que acontece, você faz parte disso. Você contribui para isso. Você que é um patrocinador, né? Você tem a sua parcela. E aí Deus, Ele vai te retribuir. Então, como salmista diz, o céu levanta os braços e olha a voz agradecendo pela felicidade, né? Porque, meus irmãos, não tem coisa, né, mais gratificante nesta vida, se você conhecer, né, porque eu não conheço ainda, uma coisa mais gratificante do que ganhar almas para Jesus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre ganhei muita alma para Jesus. Louvado seja Deus. Sempre, o ano inteiro. Aleluia. E eu tô, aonde eu tô falando de Jesus. É no ônibus, é no trem, é no Uber, é no mercado. Louvado seja Deus. É em todo lugar que eu estou falando de Jesus. E eu faço Jesus, eu faço apelo no meio da rua, sabe? Eu vou orando no meio da rua e eu falo mistério, entendeu? Ninguém entende, mas o importante é que Deus nos entende. O importante, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, é Deus nos entender. Louvado seja Deus. Como Anabrese. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, esse é um resumo, assim, né? Um resumo pequeno, né, daquilo que Deus fez nessa viagem. Então, semeia com gratidão, para que possa colher com alegria. Deus, Ele honra. Ele honra, Ele disse na tua palavra, eu honro os que me honram, e o que ouve as minhas palavras prosperarão. Prosperarão, serão Baruch. Baruch é louvado seja Deus. Baruch Elohim, bendito Deus. Baruch Elohim, Baruch Elohim, bendito é Deus. Deus, Ele é bendito. E Ele diz, bendito é aquele que leva
a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos de alegria. Calavachúria sai, rebandou revolbria. Louvado seja Deus. Rebandúrio sobrinácia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aí conheci a Ávila, louvado seja Deus. Nós parecia amiga da maternidade. Ávila é indígena, louvado seja Deus, lá de Porto de Galinha, uma aldeia. Louvado seja Deus, uma pessoa maravilhosa, né? A saber que Deus, Ele não faz acepção, né? Louvado seja Deus de etnia. Ele é o Deus, Avenu, Pai de todos. Ele está abençoando, né? Desde o grande, o pequeno ao grande. Ele diz que o maior no reino, louvado seja Deus, é aquele que faz a vontade do Pai. Como Anabrécia, repandou briaçarai, recantorevassai. Louvado seja Deus. Então, quando você tem a oportunidade de semear, aleluia, na obra missionária, semeia. Louvado seja Deus. O Senhor te dará a justa recompensa. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, Elian. Bom dia, Silene Silva. Louvado seja Deus, como a senhora está? Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, Heloísa Machado, missionária, mulher de Deus, também acostumada à obra missionária, a fazer o ide de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Remandou revolbria. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Vamos louvar o hino 16 da harpa cristã. Aleluia. Vamos lá. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, o que posso apresentar? Posso, tendo a mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, que Ele possa apresentar. Não mais temerei a morte. Aleluia. Vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte quando no céu vazio entrar? Posso ter a mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas vou levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo a mão vazia,
com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias ao Senhor apresentar. Do pecado preso em elo, passeando em vão labor. Quem me dera reavê-lo para servir ao meu Senhor. Despertamos, já é dia, trabalhamos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo a mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, como posso apresentar. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Nós temos que apresentar o Senhor. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Aleluia. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar, orar. Ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, se na via do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu roteiro é orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e da via no Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia! Os campos já estão brancos. É tempo de nós, aleluia, trabalhar e cegar. Louvado seja Deus, na vinha do Senhor. É tempo de cegar, vem tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem
enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, vem trabalhar, vem, vem e vê os campos brancos que já são, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, alerta, queira logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura já está, que a colheita gloriosa não será. Aleluia, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faze pronto, alerta, poucos dias, o que resta para o segador. As gavetas que recolhe joia de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca essa joia, Deus é premiador. Jovem, entra no labor, vem, os campos já estão brancos, aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, alerta, queira logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, olha que a seara bem madura está, que a colheita gloriosa não será. Que colheita? Jovem, desperta, faz de pronto, alerta. Eis aqui, diz aqui, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. A seara está madura. Então você tem, louvado seja Deus, que lutar como a Nabrécia, Revandura e a Sébia, aleluia, e ser um soldado guerreiro de Jesus, aleluia. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutaram outros sem temor, muito forte hei de ser. Cantarei o meu Senhor, confiando em teu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Como anacanto revasse, rebandou revobriaçarai, ricopenta ravassai, alai terra manto jogolobrias, ricopento revassia. Aleluia.
Aleluia, louvado seja Deus. É assim, meus irmãos. A guerra é grande. E quando nós estamos em guerra, louvado seja Deus, nós sentimos até assim no corpo físico, mas, aleluia, o mais importante é que você não está sozinho na guerra. O mais importante é que Deus está contigo. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, com Cristo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Lavacharabás, rebandou colobriás. Importante é Cristo conosco. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Importante é Jesus. Importante é as almas. As almas que estão sendo resgatadas, arrebatadas do inferno. Louvado seja Deus. Alavacé. Aleluia. A honra e a glória é de Deus. Aleluia. Mais alegria, como a Nabrece. Aleluia. Ele fica no nosso coração. Eliane gostou do hino. Aleluia. Como a Nabrece. Se Cristo comigo vai. Vou louvar ele para você, né? Eu irei e não temerei, com gozo irei. Vamos lá. Começa assim. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando a boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a cruz pesada levar, sua graça, seu poder
sempre aqui irei contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, Cláudia Ferreira, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Bom dia, Shalom, Jacilda. Louvado seja Deus, Boutique. Aleluia. Já inaugurou, aleluia, lá o espaço dos sapatos. Eu fiquei sabendo, louvado seja Deus, que a profecia se cumpriu. Louvado seja Deus. Manda para mim o endereço que eu vou lá fazer uma visita. Aleluia. Prestigiar a tua loja. Louvado seja Deus, a tua conquista. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Xarabandobriaçarai. Que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Jacilda, louvado seja Deus, ser uma mulher guerreira, uma mulher, louvado seja Deus que é, louvado seja Deus, uma inspiração para outras mulheres, louvado seja Deus. Jacilda foi diagnosticada com câncer, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, vai fazer exame toda semana, vai lá para baixo, mas não para, está fazendo a obra. Louvado seja Deus, está inaugurando loja, tá, louvado seja Deus, trabalhando, empreendendo, ganhando almas para Jesus, irmão. É isso que a gente tem que tomar para a nossa vida como exemplo. Rebandobriaçarai, é coisas boas, rebandurrevolbre, não é ficar ouvindo abobrinha que nada te acrescenta. Aleluia, busque, louvado seja Deus, rebandurrevolbria, pessoas que, aleluia, busca mais que você, que tem processo com Deus, que estão passando aí processos profundos, xarabacanto revolbriaçarai, com Deus, ricopento revácia, Shaddai terra manto jogolobriácia, creia, creia, louvado seja Deus, como anabrece, como anubriaçarai astene, Deus é conosco. Eu quero agradecer todos, do mais pequeno, maior, todos que têm me ajudado nessa obra missionária. Muita gratidão, irmão. Muita gratidão, porque de viver o que eu vivi, de ver o operar de Deus. Então, eu fico muito grata a Deus, a saber, Senhor, que eu não conseguiria sem você estar me ajudando, orando, jejuando, contribuindo com esta obra. Rebandobrias, anaracanto revolbria, delebian de canto, xilibiate rebriaçai, elebion de canto remanto revan, anarachom, anaracant, elebian de calabando revandobriaçarai. Deus Todo-Poderoso, às vezes a gente ora, pede, insiste, parece que nada acontece, mas existe um processo, aleluia, que poucos entendem.
Deus não é apenas nos dá o que pedimos, Ele primeiro transforma nós para receber. Louvado seja Deus. Muitas das vezes Ele permite, né? A ansiedade, aleluia, diminua a vontade e se alinha dele. Aleluia. Diminua a nossa vontade e se alinha dele. Aquilo que antes parecia urgente, desesperador, começa a perder força em nosso coração. E é justamente quando aprendemos a descansar, né? E confiar. Ele nos entrega porque imploramos sem parar, mas porque já não dependemos mais disso para sermos felizes. Louvado seja Deus. Deus nos ensina que o verdadeiro milagre não está em receber, mas em suportar o processo, em amadurecer. Ele nos faz crescer, Ele nos fortalece na fé, Ele nos faz aprender, ocupar o lugar de paz em nosso coração. No tempo certo, tudo se faz formoso. Amém? Louvado seja Deus. Confia em Deus. Confia no Senhor. Rebandocobanas. Pai, em nome de Jesus, Yeshua Mashiach, o Messias de Israel, nos colocamos na Tua presença. E a minha palavra, e a minha súplica, minha oração, hoje é de gratidão. Muito grata por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou, por Senhor Deus ter nos sustentado. Rebanduria show. Aleluia. Ter nos dado a tua graça, a tua virtude, que levandou briaçarai, arrebandou recanto riaçai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Rebandou briaça. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno. Recalavachúria, derrevassubinasse. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom numa cura. O Senhor é bom no processo. O Senhor é bom no sorriso. A labandura e a sébria de uma criança. O teu propósito nunca será sobre, meu Deus, sobre si, mas de quem Deus alcança através de você. Então, louvado seja Deus, como anabrece, rebanduriaçai. I love you, I love you, I love you, is love state, rebandorrevasse, rebanduriaçai. Lebanduria sebe, como anabrece. Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. Calavandou como anabrece. Levandou com revobriaçarai. Libiaste canto, ricanto revasse. I love you. Te amamos. Te honramos, te reverenciamos, repandou, revasse, porque como está em Isaías 51:14, ele vem depressa, aleluia, revassébria, aleluia, os cativos serão soltos, louvado seja Deus, como anabrece. E os que estão na caverna sairão da caverna. Louvado seja, enaltecido no Senhor. O nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus de maravilha.
Em nome de Jesus, nesta manhã, seja grato. Em nome de Jesus, nessa manhã, agradeça ao Pai por tudo que Ele tem feito em sua vida e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, às 23 horas, permitindo Deus, teremos a nossa live noturna, né? E você está convidado a entrar e participar, tá bom? Deus abençoe. Quero agradecer muito a tua presença aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado.